Olá, hoje é quinta-feira, 23 de fevereiro. O Senado Notícias está no ar. Inundações e deslizamentos no litoral de São Paulo, na região de São Sebastião, ocorridos no último fim de semana, já deixaram 48 mortos, entre eles crianças. O presidente do Senado e senadores de São Paulo trabalham para apoiar os familiares das vítimas e outras pessoas atingidas. Os deslizamentos no litoral de São Paulo no fim de semana provocaram a morte de 48 pessoas. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, prestou solidariedade aos familiares das vítimas e aos moradores atingidos. Na internet, ele pediu mobilização governamental rápida para prestar socorro no menor espaço de tempo. O senador astronauta Marcos Pontes lamentou a tragédia e disse que vai apresentar um projeto de lei para apoiar atividades de prevenção, preparação, emergência e recuperação de desastres naturais no Brasil. Precisa das leis adequadas e isso a gente vai colocar também através de projetos de lei ou um projeto de lei que englobe tudo isso dentro do Senado. Então é uma coisa que eu já tinha falado na semana passada com a minha equipe para começar a preparar e eu não sabia que imediatamente iria entrar numa situação como essa, provando a importância e a necessidade de se ter um projeto de lei dessa natureza aqui no Brasil. O senador Giordano esteve na região e fez contato com o governo federal em busca de viabilizar a reconstrução e a reparação de danos causados nos municípios. A senadora Mara Gabrilli classificou a situação como desoladora e disse que a bancada paulista no Congresso trabalha para liberar recursos de forma emergencial para os locais atingidos. Faleceu na última terça-feira em Goiânia, aos 79 anos, por complicações devido a uma cirurgia, a ex-senadora por Goiás, Iris Rezende. Ela foi casada por quase 60 anos com o marido de mesmo nome, Iris Rezende, figura de destaque na política do Estado da década de 1960 até sua morte em 2021. Dona Iris Rezende foi primeira-dama de Goiânia, do estado de Goiás, e suplente de senadora, assumindo o mandato em algumas oportunidades entre 1999 e 2006. Eleita deputada federal em 2006, foi reeleita para o mandato seguinte. Em 1994, Dona Iris concorreu a vice-presidente da República pelo PMDB, na chapa com Orestes Quércia. Natural de Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, era formada em artes plásticas pela Federal de Goiás. Deixa 3 filhos. Pelo Twitter, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, expressou condolências pela morte da ex-senadora. Ele escreveu: Dona Iris, como era carinhosamente conhecida, deixa o legado de uma mulher tenaz que soube conciliar a vida familiar com a carreira pública de maneira exemplar. Com a mesa do Senado já definida, agora as atenções se voltam para as comissões da Casa. Que bancada vai ficar com quais e quantas comissões? A resposta ainda vai demorar um pouquinho. Pelo regimento do Senado, a participação nas comissões deve ser proporcional ao número de senadores do partido ou bloco. Essa também é a regra seguida para definir a presidência de cada comissão. Quem tem mais faz a primeira escolha de comissão, o segundo bloco faz a segunda e assim por diante. Embora essa seja a prática no Senado, nada impede que haja disputa no voto pela presidência de comissão. Só depende da disposição de algum senador ou senadora lançar candidatura avulsa. Até o momento, os blocos partidários estão assim definidos. Democracia, formado por 30 senadores de 6 partidos. União Brasil, PSDB, Podemos, PDT, MDB e Rede. Resistência Democrática vem em seguida, com 28 senadores de 3 partidos, PSB, PSD e PT. Vanguarda é o terceiro, com 23 senadores de 4 partidos, PL, PP, Republicanos e Novo. O primeiro vice-presidente do Senado acredita que, logo após o Carnaval, os líderes cheguem a um acordo sobre a composição das comissões.
Passado a semana de carnaval, ao retornarmos imediatamente, temos que abrir as atividades nas comissões com as definições dos seus corpos, ou seja, com as definições de cada um dos membros que serão indicados pelos seus respectivos partidos e blocos. Então, na primeira semana após o carnaval, essas definições já estarão sendo adotadas. 2 ministros do Supremo Tribunal Federal serão indicados este ano. Ambos terão de passar por sabatinas na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Palco de discussões de praticamente todos os projetos polêmicos no Senado, a Comissão de Constituição e Justiça é considerada a mais importante da casa. Por ela passam todas as propostas que alteram normas do direito, seja ele penal, civil, comercial, processual e eleitoral. A comissão também decide sobre a constitucionalidade das propostas apresentadas, mas é na escolha de autoridades para os tribunais superiores que sua importância cresce ainda mais em 2023. Os ministros dos tribunais superiores são obrigados a se aposentar quando completam 75 anos de idade. Aqui no Supremo Tribunal Federal, a mais alta corte do país, 2 de seus integrantes atingem esse limite neste ano. São eles Ricardo Lewandowski, em maio, e Rosa Weber, em outubro. Cabe à CCJ sabatinar e aprovar os nomes a serem indicados pelo presidente da República. Participam da sabatina os 27 membros da comissão, que tem igual número de suplentes. Além da escolha de autoridades, mais de 700 propostas aguardam votação na comissão, entre elas a que aumenta as penas por estupro e a que torna permanente a Força Nacional de Segurança Pública. A eleição do presidente da comissão faz parte da articulação política da composição dos cargos no Senado. Há uma possibilidade dentro dessa divisão entre os partidos políticos, desse campo político que foi vitorioso, a CCJ ser destinada à União Brasil, que é o partido que ele até há pouco tempo liderava. Então há sim essa possibilidade de estar no União Brasil. Se é o nome do presidente Davi Alcolumbre, essa é uma definição partidária que eles têm que estabelecer no partido. Por ela passam projetos e são travados debates que afetam o dia a dia do cidadão comum numa área muito crucial, o bolso. Conheça mais sobre a Comissão de Assuntos Econômicos, a CAI. A economia é uma das áreas mais sensíveis de uma nação. Se a economia vai mal, os efeitos logo podem ser notados e vão desde as dificuldades dos mais pobres em garantir o básico até a qualidade da prestação dos serviços públicos. Daí porque a Comissão de Assuntos Econômicos é bastante demandada. Muitos a consideram uma das mais prestigiadas da casa. Como a CCJ e a Comissão de Educação, a de Assuntos Econômicos possui 27 membros titulares, 1/3 da casa. Segundo o regimento interno, compete à CAI opinar sobre projetos que tratem de aspecto econômico e financeiro de qualquer matéria em exame no Senado, problemas econômicos do país, política de crédito, câmbio, seguro e transferência de valores e outras questões, tributos, tarifas, empréstimos compulsórios, finanças, orçamentos e regras tributárias, financeiras e econômicas. Escolha dos ministros do Tribunal de Contas da União e do presidente e diretores do Banco Central. Operações de empréstimos externos em favor da União, estados e municípios. Limites de endividamento para a União, estados e municípios. A Comissão de Assuntos Econômicos deve também promover audiências públicas regulares com o presidente do Banco Central para tratar da política monetária e com o ministro de Estado para tratar da produtividade e da melhoria do ambiente de negócios, bem como avaliar periodicamente a funcionalidade do sistema tributário nacional e o desempenho das administrações tributárias da União, estados e municípios. A CAI começa 2023 com um total de 364 projetos a serem examinados. A maior parte, 266, ainda não tem relator designado.
A partir das próximas semanas, é possível que você ouça falar em projetos como o PL 3986, que isenta a cobrança do IPI na compra de motos com até 250 cilindradas por mototaxistas. O PL 2898 de 2019, que cria uma contribuição sobre importação e venda de produtos derivados do tabaco. O PL 3137 de 2019, que prevê uma política de valorização do salário mínimo. O projeto de lei complementar 6 de 2020, que aumenta a transparência do processo de emendas parlamentares. O PL 6043 de 2019, que reduz a tributação de pequenas fábricas de cervejas e chopes especiais. Ou o PL 1125 de 2020, que cria o Plano Emergencial de Fortalecimento das Micro e Pequenas Empresas. Prestes a retomar suas atividades, as comissões permanentes do Senado são palco de debates e decisões sobre temas importantes para o país. A Comissão de Relações Exteriores, por exemplo, tem se destacado na evolução de acordos comerciais vantajosos para a nossa economia. De acordo com a Constituição, a Comissão de Relações Exteriores do Senado é responsável pela sabatina dos diplomatas que irão representar o Brasil nos países estrangeiros. Nos últimos anos, a CRE trabalhou pelo avanço do acordo comercial entre o Mercosul e a União Europeia. Os senadores à frente da presidência da comissão também participaram de missões humanitárias e promoveram debates de alto nível sobre temas como os desafios da quarta revolução industrial e a geração de empregos face à inteligência artificial. No governo Lula, a mudança de rumos na política externa brasileira com certeza também estará na pauta da Comissão de Relações Exteriores. Um dos mais atuantes ex-presidentes da CRE, o senador Nelsinho Trade, lembra que a Comissão de Relações Exteriores também trata de temas sensíveis ligados à defesa nacional. Tem um outro ponto que fica agregado à Comissão de Relações Exteriores, que é a Comissão de Defesa Nacional. E dentre a Defesa Nacional está a Comissão de Controle de Atividades de Inteligência. Essa é uma comissão mais sensível, onde muitas vezes os assuntos são tratados reservadamente, sem a publicidade que normalmente se obtém das ações públicas, justamente porque são questões de interesse totalmente voltado ao segredo de Estado. São comissões interessantes e que, cada vez mais, têm muito a produzir para o nosso país. Mandato de 8 anos para ministros do Supremo Tribunal Federal em vez de vitalício. É o que prevê uma proposta de emenda à Constituição que está no plenário do Senado, aguardando designação de relator. Hoje em dia, quem é nomeado ministro do Supremo Tribunal Federal fica no cargo a vida toda, com aposentadoria compulsória aos 75 anos. Mas esse mandato pode mudar para 8 anos, sem direito à recondução. É o que prevê uma proposta de emenda à Constituição apresentada pelo senador Plínio Valério em 2019 e que pode voltar a ser discutida este ano. Quando apresentei a PEC em 2019, eu queria a mesma coisa que quero hoje. É dar celeridade ao andamento da nomeação de ministros e fixar o mandato em 8 anos, para que eles não se sintam semideuses como alguns se sentem, para que eles tenham que decidir sabendo que são mortais, como alguns não se julgam mortais. Então, a gente espera que tenha apoio sim, porque veio uma nova safra aí de senadores e hoje a gente calcula que nós da oposição temos aí pelo menos 30 votos. A proposta determina ainda que o presidente da República tenha 1 mês para indicar o novo ministro para ser sabatinado pelo Senado dentro de 120 dias, quando surgir uma vaga no STF. Atualmente não existe prazo. Especialista em direito constitucional e administrativo, Luciano Oliveira explica que o mandato vitalício para ministro da Suprema Corte é uma escolha política de cada país. No direito comparado, se nós verificarmos outros países, nós temos países que adotam o modelo vitalício e países que adotam o modelo do mandato. De maneira geral, na Europa, países como Portugal, Itália, Espanha, França, Alemanha, adotam o modelo do mandato. O ministro da Suprema Corte exerce um mandato, seja de 9 anos, seja de 12 anos, depende do país.
Já nos Estados Unidos, no Canadá e também no Brasil, adotou-se a ideia do modelo vitalício. O ministro ele é vitalício, ele exerce o cargo por toda a vida. No Canadá e nos Estados Unidos, no Canadá e no Brasil, nós temos a questão da aposentadoria compulsória. Aos 75 anos, se não me engano, no Canadá também é 75. E nos Estados Unidos é realmente por toda a vida, até a pessoa vir a falecer ou renunciar ou decidir se aposentar no cargo. A PEC já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça, onde foi relatada pelo então senador Antônio Anastasia. E agora está no plenário do Senado, aguardando designação de relator. Agora que está em tela novamente esse debate, há que se verificar quais são as vantagens e as desvantagens de cada modelo. Muitos defendem o mandato para oxigenar a corte, proporcionar uma alternância de poder, evitar aquele, vamos dizer assim, engessamento da jurisprudência da Suprema Corte. Esse é um dos principais argumentos que estão sendo levantados. Ficamos por aqui. Você pode rever as reportagens desta edição na nossa página na internet, senado.leg.br/TV. Obrigado pela companhia. Continue sintonizado aqui na TV Senado.